Bom, a aula passada, então, eu comecei histologia, falei da histologia do tecido epitelial e do tecido conjuntivo, propriamente dito. Disse que aqueles tecidos tinham características opostas, enquanto o epitélio, as células eram muito próximas, no conjuntivo elas eram bastante afastadas. E dentro do tecido conjuntivo, eu disse para vocês que nós tínhamos vários tipos. Conjuntivo, nós temos o propriamente dito, que foi da aula passada. Mas a gente tem o adiposo, o sanguíneo, o cartilaginoso e o ósseo. Então, o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo. E é um tecido conjuntivo que é mineralizado, é o tecido que tem a matriz mais dura do nosso corpo. Tecido conjuntivo, de uma forma geral, as células são bastante distantes entre si, porque tem muita matriz extracelular. A gente viu também, tanto na anatomia quanto aqui, nós temos uma classificação para os ossos, principalmente na anatomia, de uma forma geral, a gente tem ossos chatos ou longos, e dependendo do local do tecido ósseo que eu vou encontrar, essa matriz, a gente vai ter classificações diferentes. Então, nós vamos ter matriz com osso compacto ou com osso esponjoso, que eu vou falar daqui mais um pouquinho. Bom, como qualquer tecido conjuntivo, o tecido ósseo tem origem no mesoderma. Todos os tecidos conjuntivos têm origem embriológica no mesoderma. E o tecido ósseo, então, também. Funções de osso, que vocês já devem ter visto, formar o esqueleto. E como ele forma o esqueleto, ele tem a função de sustentação. Ele é responsável para sustentar o nosso corpo. Além disso, ele vai promover nossos movimentos, quando junto com o músculo esquelético, e vai proteger órgãos vitais. Então, nossos principais órgãos, por exemplo, coração, pulmão, fica dentro de uma região formada por osso e músculo na caixa torácica. Nosso canal medular que protege aí tanto o tecido nervoso quanto células sanguíneas. E a região craniana, né? Toda a nossa caixa craniana protegendo aí nossa região cefálica. Então, além de tudo, o osso ele protege. E também, como função, o osso armazena íons. Um dos principais minerais, um dos principais íons armazenados no tecido ósseo é o cálcio. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Então, o tecido ósseo ele tem várias funções no nosso corpo. Como qualquer tecido, o ósseo ele é formado por células e a matriz extracelular. Nesse caso, a matriz óssea. A matriz óssea ela é extremamente importante. E ela é formada por uma parte orgânica, formada por proteína. Em torno de 30% da matriz do osso é proteína. Desses 30%, a maior parte é colágeno, que é uma proteína bastante resistente. O colágeno ele é tão resistente que se você pegar uma fibra de cabo de aço e conseguir pegar uma fibra de colágeno com o mesmo diâmetro, ambos suportam a mesma força de tração, de tão resistente que o colágeno é. E aí a matriz, 30% da matriz, quase que os 30%, é formada por colágeno e a gente tem outras proteínas aqui, principalmente para ajudar na adesão desse colágeno. Mas a maior parte da matriz orgânica é colágeno. E a gente tem a matriz inorgânica. A matriz inorgânica, que corresponde em torno de 70% do peso do osso, é formada principalmente de minerais. Dentre esses minerais, a gente tem a hidroxiapatita, que é formada principalmente por cálcio e fósforo. E aí a gente encontra magnésio, sódio e potássio também. O que é muito importante daqui? Que a parte orgânica, colágeno, ele vai conferir a resistência do tecido. O osso é muito resistente por causa do colágeno. E a parte inorgânica, o mineral, ele vai ser responsável pela dureza do tecido. O osso é duro e isso ajuda na proteção dos outros órgãos por causa da parte inorgânica. E a gente não pode ficar sem nenhuma ou outra. Por exemplo, se você pegar a parte orgânica e tirar a proteína do osso, ele esfarela. A gente consegue fazer isso, por exemplo, usando uma enzima chamada de colagenase.
Se você colocar o osso e jogar essa enzima por cima, ele fica molinho, parece que você cozinhou esse osso, ele perde a dureza. Ou você pode fazer o contrário, você pode colocar num copo de Coca-Cola, pega um ossinho de galinha e bota lá num copo de Coca-Cola. Ele vai desmineralizar, vai tirar a parte inorgânica e você vai ficar só com o colágeno, tá? Ou seja, se eu tirar a parte dura, que é a parte inorgânica, o osso vai perder essa dureza, vai ficar molinho, e aí perde a função. Se eu tirar o colágeno, ele esfarela, porque não tem quem ligue um mineral ao outro. Então, a gente precisa dos dois, ok? Bom, a matriz, então, era orgânica, principalmente colágeno, e inorgânica, principalmente os minerais, principalmente na forma de cálcio. As células, nós vamos ter basicamente dois tipos de células. Uma célula chamada de osteoblasto e a outra chamada de osteoclasto. Essa célula, osteoblasto, ela vem de uma célula tronco, que a gente chama de célula osteogênica ou osteoprogenitora. O que é isso? Ela é genitora do osteoblasto, vai dar origem ao osteoblasto. E esse osteoblasto, ele vai ser extremamente importante porque ele é responsável para produzir a matriz, para produzir o colágeno. Lembrando que o colágeno é uma proteína, e proteínas, elas são amadurecidas no retículo endoplasmático rugoso e no Golgi. Então, os osteoblastos, assim como os fibroblastos, lá do tecido conjuntivo propriamente dito, têm retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi muito desenvolvido. Além disso, o osteoblasto ele vai ser responsável para mineralizar a matriz. Ele vai tirar os minerais da circulação e vai depositar na matriz óssea. Ele, então, é responsável pela formação da matriz, tanto da parte orgânica quanto da parte inorgânica. Quando o osteoblasto envelhece, ele passa a ser chamado de osteócito. Os osteócitos não sintetizam mais a matriz, eles só vão dar sustentação a essa matriz, mas não sintetizam mais, não produzem mais. Além dos osteoblastos, nós vamos ter os osteoclastos. São células em menor número, mas elas são bastante grandes. Elas têm muitos núcleos. E o osteoclasto, ele faz o contrário do osteoblasto. Ele vai desmineralizar a matriz. Ele vai reabsorver, principalmente, os minerais. Então, enquanto o osteoblasto sintetiza a matriz e faz a mineralização da mesma, o osteoclasto vai lá e desmineraliza essa matriz, retira esses minerais. Em condições normais, nós precisamos dos dois. Se você tiver muito cálcio na circulação, você precisa que o osteoblasto dê um jeito de tirar esse cálcio da circulação e depositar no osso. Existem hormônios para isso. Se você tiver pouco cálcio na circulação, num estado de hipocalcemia, você ativa o osteoclasto. O osteoclasto tira o mineral, principalmente o cálcio, da matriz óssea e deposita esse mineral na circulação. E aí você consegue equilibrar esse íon, tá? Então, eles têm funções antagônicas. O que é complicado é quando a atividade do osteoclasto sobrepõe a atividade do osteoblasto. Como assim? O osteoclasto, em alguns momentos, ele pode ficar mais ativo do que o osteoblasto. E se ele ficar muito ativo e começar a desmineralizar muito a matriz óssea, a gente pode desenvolver a osteoporose. Que condições seriam essas? Isso depende de alguns hormônios, e principalmente em mulheres, no homem também acontece, mas principalmente em mulheres, que vai chegando na terceira idade, vai reduzindo a quantidade de hormônios sexuais. Quando a gente reduz a quantidade de estrógeno, por exemplo, na circulação, o osteoclasto fica ativo. A redução da taxa de estrógeno aumenta a atividade do osteoclasto. E daí ser tão comum a osteoporose em mulheres que começam a entrar na terceira idade. Porque a gente tem aumento da atividade do osteoclasto, aumento da desmineralização. Se já estamos entrando numa idade mais avançada, os osteoblastos, eles
param a produção ou reduzem muito a produção de colágeno. E a gente ainda aumenta a atividade do osteoclasto, porque diminui a taxa de estrógeno, chance de ter osteoporose aumenta muito. Então, isso é um agravante. Quando a gente olha um esquema do tecido ósseo, essa parte mais escura é a matriz óssea mais endurecida, mais envelhecida. Aqui, os osteócitos, e olha, eles, antes dessa matriz endurecer, era o osteoblasto, ele esticou o citoplasma. E ele consegue, então, comunicar esse citoplasma com o da célula vizinha. Por quê? Porque isso aqui é muito seco, dura, mineralizado, né? Matriz mineralizada. Não dá para difundir nutrientes aqui. Então, as trocas vão acontecer por projeções do citoplasma desses osteócitos. Essa parte mais antiga da matriz óssea, aqui a gente está mais na periferia do osso. Essa parte ainda não está calcificada. Essas células aqui são as células jovens. Dá uma olhada na quantidade de retículo endoplasmático rugoso e Golgi, porque está depositando colágeno. E aí depois o osteoblasto mineraliza. Quando ele mineraliza, ele se transforma em osteócito e fica preso nessa matriz, só trocando nutrientes entre uma célula e outra. Aqui em cima ele está mostrando a célula que dá origem ao osteoblasto. Essa célula aqui é uma célula precursora de osteoblasto, uma célula osteoprogenitora ou osteogênica. Então, essa é a primeira célula que vai iniciar a formação do osso, ela se diferencia em osteoblasto. Depois que diferencia em osteoblasto, produz a matriz, fica preso na matriz e se transforma no osteócito, ok? Esse é a célula que faz o oposto do osteoblasto, é o que a gente chama de osteoclasto. Ele também fica próximo a essa região aqui, ó, na periferia do osso. Só que nós vamos ter muito mais osteoblasto do que osteoclasto. Mesmo assim, ele consegue manter a calcemia. Isso aqui são os núcleos dessa célula. A membrana dele é toda entrelaçada para fixar bem na matriz do osso. Faz uma boa fixação. E ele vai promover a desmineralização. Bom, como é que o osteoclasto promove a desmineralização da matriz? Aqui eu tenho um capilar sanguíneo. Isso aqui é a minha matriz óssea, é a minha parte mais periférica dessa matriz. E aqui eu tenho um osteoclasto preso a essa matriz. Esse osteoclasto, quando eu tiver uma redução do cálcio na circulação, ele vai ser ativado. Quando a gente ativa o osteoclasto, ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que degradar o colágeno que está aqui, para poder liberar o cálcio que está preso no colágeno. E aí, o que ele faz? Libera lisossomos. Lisossomos têm enzimas. Uma das enzimas que vão ser liberadas aqui é a colagenase. Ela vai degradar o colágeno aqui. Para quê? Para liberar o íon. Só que só a colagenase não consegue soltar totalmente o mineral, o cálcio, da matriz. E aí, o osteoclasto, ele libera íons de hidrogênio. Íons de hidrogênio liberado no meio deixa esse meio ácido. Essa acidez, junto com a colagenase, libera o cálcio que está preso. E aí o cálcio vem, passa pelo osteoclasto e vai ser depositado no sangue e eu recupero a calcemia. Isso a gente faz sempre. O que não pode acontecer é essa célula entrar em atividade mais do que deveria, ok? Bom, agora eu vou dar uma pausa. E se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade.